E aí pessoal, beleza? Meu nome é Danilo, eu sou pai mesmo e meu filho não precisou de investigação paternal para ganhar o meu nome. Pois bem, investigação paternal é o nome que se dá a um processo aberto aqui no Brasil para investigar se uma pessoa é realmente filha de uma outra pessoa. Mais especificamente, quando um pai não assume a filiação, ou a paternidade, melhor dizendo, do filho, é usado esse processo de investigação paternal. E eu cheguei nesse assunto por conta de uma notícia um tanto quanto curiosa que eu vi num site de notícias canadense a respeito de uma mãe que tentava colocar no filho o nome do pai que já havia falecido antes do filho nascer. Isabelle Renault era casada com David Sinclair e eles moravam em Quebec, no Canadá, uma das províncias de lá. Eles já tinham um filho, esse filho tinha aproximadamente 2 anos na época em que ela engravidou novamente e o David, pai da criança, acabou falecendo. Alguns meses depois, nasceu a segunda filha do casal, que foi chamada de Isabelle. O problema aconteceu quando a mãe dela tentou registrá-la com o nome do pai. Ela preencheu um documento lá da província que ela mora lá no Canadá, preencheu tudo, colocou o nome do pai e no campo em que ela deveria colocar a assinatura, ela colocou que ele havia falecido e mandou. E foi aí que começaram os problemas dela, porque no Canadá, pelo menos lá em Quebec, porque as leis lá são meio separadas, Quebec é como se fosse um estado lá do Canadá, os nossos estados aqui são as províncias de lá. E ele não aceitou esse registro e falou, não, mas o David deveria ter assinado esse papel para poder sim a criança ter o nome dele. Obviamente ele não assinou por motivos de força maior. E ela tentou argumentar isso, mas o único caso em que a justiça de lá aceitaria registrar o bebê com o nome do pai seria se eles fossem realmente casados. E eles não eram. Eles eram o que nós chamamos aqui de juntado, amigado. Enfim, alguma dessas coisas aí, cada região tem o seu nome pra isso. Mas eles não tinham nem aquele tal de contrato de união estável que a gente tem por aqui e tudo mais. Eles simplesmente moravam juntos há um tempo, nunca haviam se casado e já tinham aí o segundo filho. Pra resumir toda a história, ela gastou uma grana lá, 600 e tantos dólares, que dá mais ou menos uns 1.600 reais, em exames de DNA entre a filha recém-nascida e o irmão e a mãe do David, que é o companheiro dela e tudo mais. Contratou um advogado e foi pra justiça para que pudesse ter o direito de registrar o filho. O processo dela foi parar na corte superior da província dela do Canadá e aí o juiz aceitou que ela registrasse a criança, isso 4 meses depois do nascimento dela. Sinceramente, pra mim foi um tempo ótimo. Só 4 meses durar um processo, isso aqui no Brasil não existe. Mas enfim, foi isso que aconteceu lá. E aí eu fiquei me perguntando, caraca, como seria isso aqui no Brasil, se isso acontecesse? Será que existe? Será que tá previsto? Será que não tá previsto? Lá a lei não previa nada disso, então ela teve que ir para uma corte superior para poder ser julgado. Já aqui no Brasil existe uma lei que já prevê o que acontece nesses casos. Está previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente que se o pai não estiver disponível, ou tiver falecido, ou não estiver lá, a mãe precisa abrir um processo, ou o reclamante, que pode ser o próprio filho, inclusive, depois de crescer, precisa abrir um processo na Vara da Infância e da Juventude, e aí vai ser investigado o caso dele. E aí você pode apresentar algumas provas de que aquela pessoa realmente é pai daquela criança, ou daquele adulto, enfim, seja lá o que for. Uma das diferenças fundamentais é que aqui no Brasil você pode pedir o direito à justiça gratuita. E aí, alegando que você não consegue pagar as custas do advogado e tudo mais, o Estado acaba suprindo isso para você, assim como o custo do exame de DNA, que é uma das provas mais aceitas, vamos dizer assim, e aliás, uma das únicas provas cabais de que o pai é realmente o pai. Porém, se você tiver exames pagos por ele, uma prova de união estável, alguma coisa nesse sentido, isso já conta pontos dentro desse processo aqui no Brasil e acaba sendo levado em consideração sim. O caso do Canadá me levantou um pouco de curiosidade, porque a Isabelle reclamou depois, né, que tudo aconteceu, fez um desabafo dizendo, caramba, mas por que precisava envolver a justiça para resolver isso? Seria muito melhor se tudo tivesse sido resolvido muito mais fácil, e não sei o que, eu já tava com um sentimento ruim, e aí eu tive que correr atrás de um monte de coisa. E eu até comecei a concordar com ela quando eu li só aquela notícia. Quando eu comecei a ler as coisas aqui do Brasil, eu percebi vários e vários casos, muitos modelos na internet, templates, exemplos de cartas, de pedidos de pensão, de pedidos de herança para reconhecimento de paternidade de pessoas que já tinham falecido há muito tempo e que a pessoa já era adulta e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, caramba, se fosse muito fácil esse tipo de coisa, se não precisasse de provas muito concretas, como exame de DNA, por exemplo, teriam várias pessoas aí dizendo que são filhos de várias outras pessoas só para poder ganhar uma pensão, ganhar uma herança, alguma coisa nesse sentido. E realmente, em parte foi isso que aconteceu lá, porque na notícia original lá no site canadense fala que ela não conseguia matricular a criança na creche e nem receber a pensão de órfãos, que deve ser alguma coisa que tem por lá. Mas aqui no Brasil me pareceu, eu sentia muito isso, muito. Isso não viraria notícia num site
tipo G1, como esse site que eu peguei essa notícia lá fora. Então eu acho que meio que eu concordo que esse tipo de processo não pode ser tão fácil assim. Deve ser apresentada alguma prova, alguma coisa. Faz todo sentido ter um julgamento, um juiz. Pelo menos aqui no Brasil existe essa vara separada de infância e juventude para cuidar só desses casos. Então acaba que também as coisas não são tão demoradas, né? Imagina se nada disso tivesse previsto, eu tivesse que subir para uma Suprema Corte aqui brasileira para resolver um caso desse. Ia demorar anos para isso ser resolvido. Lá foi resolvido em 4 meses. Bem, existe na internet uma série de matérias a respeito desse assunto. Existem modelos de cartas, modelos de petições, motivos pelos quais isso seria solicitado. E eu realmente não conhecia nada disso, eu fiquei conhecendo agora. Eu espero que esse vídeo tenha trazido um pouquinho de informação para vocês e que vocês tenham gostado. Se for esse o caso, não deixe de dar o seu joinha. Deixe o seu like aqui porque ele é muito importante para mim, ajuda outras pessoas a verem esse vídeo. Comenta aqui se você tiver alguma informação a mais, que aí eu faço um outro vídeo a respeito disso mais uma vez. Volta semana que vem porque toda semana tem vídeo. Eu vou gostar muito de conversar com vocês. Até mais!